Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Sou a Caroline Silva. E hoje vamos falar sobre o que, Carol? Vamos falar um dos assuntos que o pessoal da academia tem mais ódio no coração, tá? Não se iludam. Quando fala em academia, a gente lembra o quê? Artigo científico. E hoje nós vamos falar de um artigo que vai tratar sobre como convencer um editor a aceitar o seu artigo rapidamente. Carol, mas antes de começarmos este episódio, nós temos novidades e que merecem ser faladas agora no início do programa, não é não? Com certeza, não podemos deixar para o fim, né? Porque são membros ilustres que estão chegando para agregar conhecimento nesse podcast. Por favor, Francioli, faça as honras. E eu nem ia falar deles, ó. Agora eu ia deixar que eles se apresentassem no próximo episódio. Mas já que você, né, se adiantou, então é isso aí. Dois dos nossos convidados, né, que já haviam gravado o cast com a gente, eles toparam o convite e passam a integrar o nosso podcast e logo eles vão iniciar essas gravações com a gente. É o Diego Cara, que já esteve aqui falando conosco sobre a biologia e mineração, e o Jefferson Antunes, que já esteve aqui também conosco falando sobre metodologias ativas. E muito em breve a gente espera que os nossos assuntos, o que a gente discute aqui, esses bate-papos, né, à luz do candeeiro, eles sejam mais intensificados no que diz respeito a mais experiências sendo agregadas, não é isso, Carol? Não, com certeza. Agora chegue cá, me diga aí qual é, porque são tantas novidades, sabe, para setembro, que eu tô meio perdida. Então, para não dar spoiler antes da hora de outra coisa, me conte qual delas é que a gente pode anunciar hoje. O nosso canal no YouTube já está ativo, né? A gente já começou a colocar os nossos episódios também lá no canal do YouTube. Então, já tem uma playlist lá com a ajuda essencial do Jefferson Antunes. É só entrar no YouTube e procurar pelo canal do A Luz do Candeeiro. O link ele está aqui na descrição, né, do episódio desde muito tempo. Só que ainda estava naquela história de em construção. Nós estávamos ainda pensando como e se nós realmente iríamos adicionar o conteúdo dos nossos podcasts no YouTube. Além disso, também vai ser um espaço onde nós vamos começar a fazer algumas lives. Também vamos começar a fazer algumas lives lá para o YouTube, gravar alguns vídeos também lá para o YouTube, para ficar como tutoriais de algumas das ferramentas que nós normalmente utilizamos. Inclusive, a gente já tinha prometido isso, né, Francioli? Em um dos nossos casts, que nós falamos aqui, que iríamos disponibilizar. Para que a gente cresça, que a gente consiga sempre trabalhando lá no YouTube, é importante que você nos siga. Então, indica para um amigo. Antes, eu super entendia, né, a questão do agregador, é mais difícil para falar para minha avó, para minha tia, mas agora já obriguei todo mundo a seguir lá no YouTube, porque conhecimento nunca é demais. E no YouTube é de fácil acesso, tá na mão de todo mundo e o aplicativo já vem instalado no seu celular. Exatamente, Carol. É isso aí. Então, tem mais novidades, né? Eu acho que vai ter mais novidades. Deixa pro próximo episódio. Por hoje já dei muito spoiler. Beleza. Então, vamos lá. Esse nosso bate-papo hoje, ele foi uma sugestão sua, né? Você trouxe aí, desencavou esse artigo, um artigo muito interessante, do pesquisador Ronald Heitz, que foi publicada na revista Science of the Total Environment. Só fazendo uma observação, Francioli, quem mandou a capa para mim foi a Nairin,
A Nairinha atualmente é presidente do chapter de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abração para a Nairinha, que ajudou a montar esse episódio e ela nem imagina. Olha que maravilha. Não é? Então vamos lá, vamos começar. Franciola, você já tem um artigo recusado ou com pendências? Com certeza. Eu não me recordo de ter artigo aprovado direto nunca. Então, pra você que já tá no costume, né? Pra quem vem da graduação, a gente publica menos. Mas quando a gente trabalha como IC, a gente consegue publicar um pouco mais. Até a gente chegar na pós-graduação, a gente tem um perfil de publicação bem maior, rotatividade. E a gente percebe as dificuldades que existem e os entraves, principalmente aqui no Brasil, para se montar um artigo científico. Eu já tive, sim, assim, nenhum dos meus artigos foram de cara, nem as minhas colaborações, tipo, mandou e já tá todo aprovado. Não. Sempre volta com algumas correções, algo para fazer. A gente até comentou aqui em outro podcast, né, sobre as correções dos autores, mas nunca foi de cara. Mas eu já tive recusado, assim, tipo, olha, ou você faz isso ou tá fora, ou simplesmente não dá. Não dá para você, esse artigo não cabe. E às vezes existe editor que, assim, no meu caso, tipo, para ser recusado eu só tive 2, porque eu também ainda não submeti tantos, entende, Francione? Mas, assim, um disse que não era o perfil da revista e o outro disse que faltava caracterização e eu não conseguia a tempo fazer as caracterizações que ele precisava, porque eu não tinha nenhuma próxima, entendeu? Então, tive que contactar outra rede, mas acabou indo para outra revista que deu certo, tá? Mas é complicado a questão de você ter o artigo recusado de cara, tipo, não. Existem uns que até dizem, né, ó, você faz isso ou tá fora, ou não é o escopo da revista. Só que existem outros que não lhe dão alternativa, diz que acho que ele tem vergonha de dizer que tá muito ruim, né? Eu tenho poucos artigos publicados em revistas, né? Acho que são poucos, né? E acho que tem algumas revistas com um pouco mais de critério e é sempre interessante, assim, eu não me recordo de ter tido um artigo recusado, mas eles sempre pedem alguma correção, algum ajuste, né? Isso. O que é bom. Acredito que, até um determinado... Sempre, na verdade, sempre. Porque se você pega a entrevista com alguns editores de revistas de fator de alto impacto, né, desses periódicos internacionais, eles, mesmo sendo editores, ao submeter artigos, eles normalmente têm os seus artigos voltando para eles para que eles possam fazer alguma alteração. E eu já, inclusive, já vi o depoimento de alguns desses pesquisadores de renome, editores de revista, que os artigos deles foram recusados também, né? A gente está falando aqui de artigos de alto nível, né? Alto nível, que são encaminhados para revistas de alto impacto, mas não é um privilégio, eu diria assim, não é um privilégio, não é um... isso não é uma característica exclusiva de um aluno da graduação, que ele vai mandar um artigo e ele vai ser recusado. Isso, todo mundo está sujeito a isso, porque... É normal, é o ciclo natural, porque ninguém é bom o tempo todo. Ou como aconteceu comigo, tipo, não é para essa revista. Às vezes ele até diz, né, olha, tem um cartel de revista que você pode estar mandando que tem mais o perfil. A gente nunca vai acertar. Então, dentro dessa nossa discussão, por que a gente fez essa discussão toda para chegar até aqui? Porque o pesquisador Ronald Hides, ele escreveu um artigo, esse artigo que a gente comentou lá no iniciozinho, e ele diz assim, ele tem 72 anos, né, Franciola? A gente foi lá dar uma olhada na vida dele, ele é químico, o cara se garante muito. Ele foi editor de várias revistas. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou toda aquela experiência e decidiu escrever um artigo, bem que legal, para meio que ser um roteirozinho para o aluno seguir e ter uma noção do que ele pode e do que ele não pode fazer. Então ele dividiu em tópicos, que nós vamos falar aqui, um pouco do que ele disse e um pouco do que a gente vivenciou ou viu algum dos nossos colegas ou professores, orientadores vivenciar ou falar pra gente, né? Ele diz assim, logo no resumo, né? Você se imagina escrevendo um artigo científico, o artigo é bem estruturado, tá com escrita boa, você tem um orgulho porque foi seu trabalho e tal. Só que na hora de submeter, você não sabe ainda, você tá meio que em dúvida. Então, existem algumas lacunas para serem fechadas para que você possa ser redirecionado para o lugar certo, para que você não possa vir, tipo, como aconteceu comigo, rejeitado porque não era o escopo da revista, ou porque estava faltando alguma coisa, né? O primeiro tópico é, qual revista eu vou selecionar?
né? Com base em que eu vou selecionar essa revista? Então, o que é que eu preciso fazer, né? Então, diz aí, Franciola, o que é que a gente precisa ter uma noção? Porque a gente não pode escolher qualquer revista, né? Para colocar o nosso material. E aí nesse é um ponto que muitas vezes acabamos errando, né? Que é ao escolher a revista, não escolher a revista certa. Então, ele coloca assim, né? Que, assumindo que a sua lista de citações, né, da literatura ela esteja completa e atualizada, ele sugere que a primeira coisa que você verifique é qual foi a revista que você mais citou. Essas revistas, quando você observa ali, olha, eu citei mais, eu tenho mais citações dessa revista específica aqui. Então, isso quer dizer que a revista ela tem um interesse particular por esse assunto que você está desenvolvendo o seu paper, né, o seu artigo. E isso faz com que você tenha essa tendência de também enviar o seu artigo para essa revista. É claro, você precisa também considerar o fator de impacto da revista, porque normalmente, principalmente aqui no Brasil, a gente tende a querer publicar em revistas com altos fatores de impacto, que normalmente são aquelas revistas classificadas como A1, o A2. Só uma observação, ele fez um guia prático, né? Do que você tem que guiar, que é mais ou menos o que a gente vai discutir aqui. Mas cada revista tem o seu guia do autor, que vai explicar, né? Não sei se vocês já se depararam com isso. Então, você pode dar uma olhada geral. A dica que ele não coloca aí, mas é uma dica que o meu orientador sempre dá é: vá lá na revista e veja nesses últimos 3 anos o que ela tem mais publicado. De repente, às vezes, ela saturou daquele tema e ela quer mudar. Ou você arrisca, né? E manda para ver se ela ainda está dentro daquele escopo que há 3 anos ela estava. Porque às vezes acontece ela aceita aquele tipo de estudo, só que tem tanto que você tem que ter um diferencial imenso, né? Que é basicamente o que o pessoal não atenta. Porque quando vem mais do mesmo, acaba ficando saturado. E daí ela não quer mais, porque já tem aquele trabalho, tá muito assim, batido não, logicamente, que é a nossa pesquisa. Mas para aquela revista já tem muito sobre aquele assunto. Então é muito importante dar sempre essa olhada. Eu acho que é crucial a gente olhar a revista, sabia? Mesmo que a gente se engane, sabe, Franciola? Eu acho que é muito importante dar essa olhada na revista que a gente vai escolher. Porque 50% do caminho já tá meio que garantido, sabe? Dar um tiro no escuro é muito perigoso em artigo científico. Pelo menos é o que eu acredito no que eu venho acompanhando, né, nos meus colegas, né? Primeiro, fez o teu trabalho, verifica de onde estão vindo de onde está vindo a maior parte das citações que você fez. Aquela revista onde se concentra o maior número das citações que você fez é uma candidata já para o seu artigo, né, para você submeter o teu artigo a ela. Outra coisa seria o fator de impacto, que aqui a gente está falando, aqui no Brasil a gente acaba falando como o Qualis, né, o Qualis da revista. Só que é preciso atentar para que muitas vezes a tua audiência ela talvez não esteja nessa revista A1, com alto fator de impacto. Às vezes ela está numa revista com um nível um pouco menor, com um fator de impacto menor. Outra coisa que é extremamente importante que você observe é o tempo entre a submissão e a publicação desses artigos. Isso é óbvio, principalmente para quem está ali numa pesquisa de mestrado, que é muito rápido. Então, alguns programas você pode até ter o artigo submetido, no doutorado também, mas imagine você submeter um artigo a uma revista e demorar 2 anos para que o seu artigo seja publicado. Às vezes isso atrapalha todo o processo. Teu cronograma de publicação, teu cronograma ali se você está pensando em fazer alguma outra coisa ali, é uma revista muito boa, mas você vai e volta muitas vezes, ou você não tem, durante um grande período de tempo, uma resposta se o seu artigo vai ser aceito ou não para publicação, você não tem isso, né? Então, é importante verificar a velocidade com a qual o artigo é submetido, aprovado, né? Quanto tempo demora para que você tenha uma resposta. Por isso que é importante ler o guia para autores, né? Porque algumas dessas informações vão estar lá. Algumas delas. Mas se você quer ter uma ideia geral, normalmente nos artigos
você vai ter ali, logo no início, né, informações sobre o artigo. Então, ele traça um histórico do artigo. Quando foi que ele foi recebido, quando ele foi revisado, né, quando a revisão foi encaminhada, quando ele foi aceito para publicação e quando ele ficou disponível. Esse artigo, por exemplo, que a gente está falando aqui, ele foi recebido no dia 27 de maio de 2021. No dia 20 de julho, a revista recebeu uma revisão, e aí ele foi aceito no dia 20 de julho e no dia 22 ele já ficou disponível online, dia 22 de julho de 2021. Foi um processo muito rápido, né, para esse artigo em específico. Foi um processo muito rápido, muitos outros demoram aí muito tempo, infelizmente. É importante salientar que quando a gente está falando dessas publicações, são publicações feitas em revistas que são revistas revisadas por pares, né? Que o artigo é revisado por pares. Então, o artigo ele vai ser lido por pelo menos 2 pesquisadores que compõem o quadro de revisores da revista, e esse processo acaba demorando, né? Principalmente quem está no meio sabe que às vezes um artigo é encaminhado para uma pessoa, ela demora a responder, então depois esse artigo vai passar para outra pessoa. Mas tem algumas revistas que elas lhe dão um resultado muito rápido, né? São chamadas de revistas predatórias. E o que é isso? Porque, olha, quem nunca recebeu um spam, né? Foi lá ou numa lixeira, foi na sua lixeira e viu um e-mail de um editor. Puf, publique seu artigo científico aqui. Pague X valor e está aprovado magicamente. Exato. Não é verdade, Francioli? Mas qual o problema? Qual a diferença entre essas revistas que nós chamamos de predatórias e as revistas de alta qualidade, alto fator de impacto, né? Alta relevância para a sociedade científica? Essas revistas, que são chamadas de revistas predatórias, elas normalmente não vão ter revisão por pares. Ou seja, o seu artigo ele não vai ser revisado por pesquisadores da área e que vão, de certa forma, né, validar o seu trabalho. Então, você submete a essa revista predatória e o teu trabalho vai ser publicado. Então, você não vai ter, novamente, pesquisadores renomados na área fazendo a revisão do teu trabalho, muitas vezes dando contribuições importantes para que o seu trabalho se torne melhor, e evidentemente que se o teu trabalho acaba entrando numa dessas revistas, isso pode não ser muito saudável para a sua carreira. Justamente. Né? E é um perigo, né? Então, muito cuidado quando receber aquele velho e-mail. Às vezes não vai para o spam, vai direto para sua caixa de entrada, né? Dizendo que a revista está esperando o seu artigo, que vai lhe dar desconto. Procure, pegue o nome da revista, vá procurar, vá pesquisar, vá ver se realmente é verídico, porque não existe, assim, o Ronald, ele falou dessas predatórias, né, que você vai pagar e vai publicar, basicamente isso que ele disse, nas entrelinhas, mas existem ainda aquelas revistas que vão dar um calote, que simplesmente ela não vai publicar seu trabalho porque ela não existe. Então, é muito perigoso a questão dessas revistas, porque você pode perder dinheiro também. Então, isso é pesquisa, porque vai estar na mão de outra pessoa e você não sabe o que essa pessoa vai fazer com os seus dados. Então, é muito sério isso, né? A gente está falando aqui de algo que parece inofensivo, mas é muito grave. E ainda tem aquelas revistas chamadas Open Access, né? Ou de acesso aberto. Algumas dessas revistas de acesso aberto, que elas começam com um movimento muito forte na Europa, né, que muitas das revistas que você tem, né, essas mais conceituadas, você tem que pagar para que o seu artigo seja publicado. Muitas delas você paga para que o seu artigo seja publicado. E a revista ela ainda cobra acesso das pessoas para que elas leiam o teu artigo. Verdade. Né? E aí você tem as revistas predatórias, que são essas revistas que você vai pagar, você paga, mas não vai ter ali um serviço de revisão por pares. Né? Não, você, assim, normalmente você paga, não tem um revisor por pares, então o teu artigo ali ele é aceito de qualquer jeito,
né? Simplesmente porque você pagou, e você ainda tem o problema desse seu artigo para ser acessado, essa revista ela vai cobrar também. Exatamente. Algumas dessas revistas mais conceituadas, elas não cobram, né? Algumas delas você não cobra do autor, mas vai cobrar de alguém para disponibilizar, acessar o teu artigo. Nas revistas Open Access, você vai ter essas que são completamente gratuitas, né? E tem aquelas que têm um renome, né? Que cobram do autor para que o seu artigo ele fique disponível para qualquer pessoa que queira acessar gratuitamente. Então, essas revistas, normalmente elas fazem um serviço de revisão por pares bem rigoroso, normalmente antes de pedir o dinheiro, né? Então, assim, normalmente você submete e o trabalho ele vai ser revisado, né, rigorosamente. Isso também é uma coisa que o autor do artigo coloca, o Ronald Heitz. Então, e aí, depois que o seu artigo é aprovado, aí que você vai ter que desembolsar o dinheiro para que o seu artigo seja efetivamente publicado, né? E é claro que essas revistas, normalmente a gente acaba escrevendo em inglês, então você vai ter que desembolsar aí algumas vezes, principalmente com o dólar, né, na taxa que temos hoje, valores que chegam aí, às vezes, até mais de R$ 4.000 para você ter um artigo publicado em uma dessas revistas de alto fator de impacto. E talvez alguns R$ 1.000, né, convertendo para ler, né? Ainda tem isso. Uhum. E daí, só aproveitando esse gancho, as universidades federais, elas têm, né, o acesso a essas revistas porque elas pagam por esse acesso. Então, se torna gratuito, entre aspas, porque o serviço já está pago, né? Porque se você acessar de casa, você não vai conseguir acesso. Ele vai estar lá o precinho bem maravilhoso, assim que você tentar baixar o PDF. Então, caro. A ciência é cara, né? Algumas dessas revistas aí você vai cobrar, elas cobram aí algo em torno de $60 por um artigo, né? Para você poder baixar, fazer o download desse artigo no teu computador em casa, se você não estiver acessando através de uma conta na Universidade Pública Federal, normalmente. Mas aí vamos para o terceiro ponto. Todo artigo que se preze, você precisa mandar uma carta de apresentação do seu trabalho. Você não manda o trabalho de cara, né? Você faz, como se você estivesse escrevendo para alguém que está distante, feito, a gente já falou aqui, né, como acontecia antigamente. Escreviam-se cartas. O artigo era uma carta, na verdade. E hoje em dia não, você faz uma carta de apresentação bem bonita, muito bem fundamentada, para o editor, para saber se ele quer aceitar o seu artigo, né? E daí já começa aquela valsa ali naquele salão, de todo mundo tratando todo mundo muito bem, com bastante educação, né? Bastante, né? Cheio de dedos. Então, é muito importante que a sua carta ela esteja muito bem fundamentada. Por quê? Você não pode deixar nenhum detalhe fora dessa carta. O Ronald diz aqui, né, que a carta de apresentação também é um lugar que você deve sugerir a potenciais revisores. Observação: você não pode ter ligação nenhuma com esses pesquisadores. Você tem que buscar a identidade da pessoa, ver se ele se alinha à sua pesquisa e, né, deixar ali como um convite ele, mas você não pode ter ligação, ele não pode nunca ter sido colaborador, seja ele em qualquer lugar do planeta. Você não pode ter tido nenhuma colaboração com ele para ser um trabalho totalmente parcial, porque ele vai olhar, opa, é do meu amigo, vou dar uma maneirada, né, Francioli? Amanhã a gente vai tomar um café e eu vou publicar com ele. Não, não pode. Esse é o momento de você dizer, olha, eu acho que esse cara tem muito a ver, esse pesquisador que tem muito a ver com o meu trabalho, vamos sugerir ele, de repente ele vai dar valiosas contribuições, porque o que pode acontecer também, o revisor que você escolheu, ele não dá, ele diz que não vai aceitar, mas ele coloca muitas coisas interessantes que você pode melhorar o seu trabalho. Porque o cara é da área, o cara entende o que está acontecendo ali. Você não deu um tiro no escuro e pegou qualquer pessoa, não. Você pegou um cara que trabalha, você também acredita que trabalha com aquilo ali até hoje, né? Pelas publicações dele você tem como ter noção.
Então, ele vai dar contribuições que vai melhorar significativamente seu trabalho, né? Então, se ele não foi aceito ali, você pega aquele ali, pelo amor de Deus, melhora em cima do que foi dito. Não mude uma vírgula fora do que você acha ou que você pensa, não. Tem que ser em cima do que foi dito, né? Para poder, então, você mandar para outro lugar melhorado 1000 vezes, ou até, quem sabe, melhorar bastante o trabalho e mandar para a mesma revista, que pode acontecer, né? Que às vezes estava tão bom, mas ele deu valiosas contribuições e depois ele aceita. Exato. E assim, não é obrigado, no caso de você receber as solicitações de alteração, você alterar, né? Você não é obrigado. Só que você precisa justificar a razão pela qual você não está fazendo a alteração, né? Às vezes pode acontecer do revisor não ter entendido direitinho ali o que você realmente estava, o porquê de você ter colocado uma determinada informação de uma determinada forma, e aí você precisa, muitas vezes, escrever um outro artigo explicando por que você não faria essa alteração. Quando a gente vai lá no momento da decisão ou pré-decisão, um fator muito importante que causa rejeição é a quantidade de e-mails enviada para o editor, perguntando se o seu trabalho já caminhou. Cara, não faz isso. Né, Francioli? Toma um chá, medita, bebe uma água, dê tempo para o editor responder, porque não é só o seu artigo que está chegando lá, não é verdade? Uhum. São vários artigos que ele tem que dar conta, até porque dentro da própria revista, de cada uma delas, existe um cronograma, né? De olhar e dizer, olha, vai ser aceito, vai ser recusado, vai para o revisor. Então, existe um prazo dentro da própria revista, porque ninguém é uma máquina, né? Todo mundo precisa de um tempo para olhar, né? Até porque é muito trabalhoso. Imagina abrir carta por carta, né? Carta por carta, o dia inteiro, todo santo dia. Porque não é só a gente que envia, é o mundo inteiro. Então, é um fator muito estressante para a gente que está enviando, mas para quem está... Porém, para quem está recebendo, pode ser um motivo de rejeição, sua ansiedade pode lhe atrapalhar. Então, segura a ansiedade, segura os dedinhos nervosos para mandar e-mail e aguarda. Mais alguma dica, Francioli, fora que está lá no artigo, né? Uhum. Não, e assim, tem que ter muito cuidado, né? Justamente quando você faz essa solicitação aí. Muitas vezes a revista não tem uma quantidade muito grande de revisores. Acontece muito, por incrível que pareça, acontece muito de um artigo ser encaminhado para a revista, o editor ele faz a distribuição desse artigo, né, para os revisores. Normalmente são 2 revisores, algumas vezes 3. E aí vai depender, claro, do padrão, né, da revista. Mas, e aí o que acontece? Eu recebo uma solicitação no meu e-mail dizendo que tem um artigo para eu avaliar. E se eu não vi esse e-mail, de repente ele vai lá para a caixa de spam, eu vou demorar para responder. E pode acontecer também de eu ignorar, enquanto revisor, porque eu não estou afim naquele momento, eu estou de férias, ou não estou querendo analisar um artigo. E ao invés de eu entrar no sistema da revista e dizer que eu não estou disponível para fazer a revisão dele, eu deixo para lá. E o que acontece? O cara que está lá, desesperado para que o artigo dele seja publicado, ele fica sem saber. E aí você tem o editor querendo alguém para revisar aquele artigo. O autor do artigo desesperado porque ele precisa publicar, ele tem que publicar. E você não consegue encontrar revisores. Então, e aí é lógico que você querendo publicar, você vai mandar e-mail, começar a mandar e-mail para o editor da revista. Se você tiver o telefone dele, você vai falar com ele, você vai ligar para ele, e aí, meu artigo, né, não vai sair não. Aí o cara às vezes enche o saco e diz, cara, eu vou simplesmente negar aqui, eu não vou, esse artigo não vai para frente mesmo, então você, se quiser, publique ele, encaminhe ele para outra revista, né? Seja feliz, meu filho, seja isso feliz. Isso acontece, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece, né? E fazer o quê, né? Isso a gente já dá um link para escute sempre o editor, na verdade,
principalmente nos prazos que ele lhe pedir, porque quando ele diz assim, olha, estou encaminhando o seu artigo, né, para os revisores, ou seja, meio caminho, a gente acredita que é meio caminho para ser aceito, né, estamos lá vibrando, porque pode ser que do editor já seja barrado de cara, né. Quando ele diz que está enviando lá para o editor, é muito importante. Então, por que você tem que escutar? Escutar, que a gente fala, abra seu e-mail, basicamente, todo santo dia. Olhe tudo, de cabo a rabo, para garantir que seu e-mail não foi para o spam ou você vai perder o prazo, porque você precisa responder. Quando ele diz, mandei para o revisor e já recebi um retorno, por exemplo. Se ele diz, olha, você tem 2 semanas para me responder as dúvidas dos revisores e a gente mandar de volta para os revisores, né? Porque eles vão mandar dúvidas, sugestões, umas são obrigatórias, outras não. Mas você precisa responder o máximo que você puder para mandar de volta para eles dizer, olha, ok, pode passar, ou não vai passar. Então, é importante que você escute o que o editor vai estar lhe dizendo, porque se ele disser, olha, só tem 1 semana. E aí? Se tudo já perdeu 3 dias, tu não tem mais 1 semana. Em 2 dias, a gente já não tem tanto tempo, porque tu precisa mandar para todos os autores, de repente você não é autor único, né? Você é o autor que vai estar solicitando, você vai estar submetendo, desculpa, você vai estar submetendo, mas você não é único. Então, se tua rede de colaboração, tu precisa contactar os outros coautores e autores, né, para que eles possam, junto com você, fundamentar uma melhor justificativa para tudo. Só que existe um tempo e você não pode perder. Né? Então, é importante você ouvir o editor. Ou quando ele diz, olha, teu trabalho não é para essa revista, te encaminha para outra, seja feliz, seu trabalho é muito bom, mas não cabe aqui, não cabe discussão, não é verdade? Com o editor, nesse caso. Uhum. Então, escutar o editor é nesse sentido, né? Que ele vai te dar caminhos, ele vai te dar tempos, prazos, e você não pode, sob hipótese nenhuma, perder um prazo. Você pode pedir para estender o prazo, né? Você está conversando com o editor ali, você pode pedir extensão de prazo, que cabe a ele dizer que vai ser aprovado ou não a sua extensão. Eu lembro que no ano passado, um colega meu do laboratório, a gente estava trabalhando num artigo colaborativo, e foi quando estourou a pandemia. E bem próximo do que a gente precisava mandar o artigo de volta. Então, a gente mandou um e-mail para o editor, explicando, né, a situação que ele já sabia, mas a gente precisa expor o óbvio. Que no momento de pandemia, estava tudo fechado, lockdown, essa coisa toda, se nós teríamos algum prazo. Então, ele nos deu 1 mês, tá? Ele botou 1 mês à frente da data que a gente tinha que entregar, que salvou muitas vidas, porque se fosse um cara totalmente transigente, lógico que era um momento atípico, né, para todo mundo. Mas se fosse um intransigente, ele não ia aceitar. Eles, então, depois se submetem, tá guardado. Né? Então, é importante ter esse diálogo, essa troca com o editor, se você precisar, né? Mas diga lá, Francioli, a experiência... Não, e é super importante também, Carol, que você seja humilde, né? Demais. Tem que ter humildade aí, porque você vai receber uma resposta da revista, seja dos revisores, quer dizer, vai ser do editor, porque você tem a resposta do revisor, quando os revisores fazem, né, o trabalho deles, eles encaminham as sugestões deles com o parecer, né, se vai ser rejeitado, se vai ser aceito, se precisa fazer alterações, que tipo de alterações, e o editor é quem encaminha ele fica sabendo, né, e algumas vezes ele é quem encaminha essa resposta aí para os autores. Então, é preciso ter muita humildade. A gente já sabe que algumas vezes acontece dos autores eles não concordarem com o parecer dos revisores, do editor, e eles querem entrar em conflito. Então, entrar em conflito com os revisores, com o editor da revista, é um péssimo negócio, né? Porque você pode estar ali jogando uma pá de cal sobre as suas possibilidades de publicação. Porque imagina só, é muito comum você ter pessoas que elas são revisoras de uma determinada área em várias revistas. E aí você tem isso, inclusive foi um caso que aconteceu já, e que eu já tomei conhecimento. Você tem uma pessoa que ela submeteu um artigo e essa pessoa submeteu o artigo dela e vieram as considerações dos revisores, né, através do editor.
E essa pessoa, ela simplesmente surtou, dizia que não ia fazer, porque os revisores não estavam entendendo o trabalho dela, e aí deu confusão. O que aconteceu? Essa pessoa pegou, né, foi convidada, o paper dela, realmente, o artigo dela não foi publicado naquela revista que ele pretendia inicialmente, e ele submeteu esse artigo para uma outra revista em seguida. O que aconteceu? Caiu na mão do mesmo revisor. E conhecendo já o histórico, o cara disse rejeita. Rejeita. Não tem, assim, e infelizmente, não sei, né? Isso depende muito da situação, mas essa é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Então, assim, seja humilde, né? Quando chegar um parecer, e eu reforço, chegou um parecer, e pegando também aí o teu gancho, faz o que é solicitado no parecer, né? Faça as modificações. Tem alguma modificação que você não concorda? Fundamenta muito bem essa justificativa e encaminha para o redator, né, para o editor, explicando as razões pela qual você acredita que aquela alteração ou aquelas alterações não precisam ser feitas, não devem ser feitas. Né? Mas humildade. Até porque é seu momento de apelar para o editor, né? Aí, né? Você vai estar apelando. Então, como é que você vai escrever seu apelo? Você não vai escrever seu apelo sendo por cima, né? Você não é o dono. Sim. Então você vai pedir com humildade, por gentileza, que dê uma olhada carinhosa. Não justamente com essas palavras, mas com bastante educação, né? E você nunca, sob hipótese nenhuma, o Ronald fala que você nunca deve publicar. Olha, quando você for lá, né, escrever seu apelo. Mas eu publiquei um artigo igual no ano passado. Tá, e daí? O que está em jogo é o que você mandou aqui. Então, isso já é um problema, né? Você está se colocando acima do editor, tá dizendo que ele é incompetente, tá dizendo que o trabalho dele não serve, você está botando em jogo o trabalho de uma vida inteira do cara. Então, ele já vai entender que você está ali para acabar com a reputação dele. Então, já não é muito bem visto. Quando você diz, olha, mas eu publiquei isso no ano passado. Então, ele pode responder, sim, por que quer publicar novamente? Né? Ano passado foi ano passado. Sim. Era outra revista, era tudo diferente. Esse ano é essa revista, esse artigo. Foca nisso aqui, a gente não quer, ponto. Então, você não vai discutir com o editor. Você tem que apelar de forma educada, sem discutir com o cara, nem, sob hipótese nenhuma, querer desqualificar o trabalho dele. Não é verdade? Isso é complicadíssimo. E é como caiu nesse exemplo que o Francioli deu, né? O cara tá aí e rejeita. Rejeita que esse cara gosta de mandar e ele não vai mandar em lugar nenhum. Então é muito complicado. Exato. E eu acho que agora é o momento pós-decisão, né, Francioli? Depois de tudo que se passou, né? Idas e vindas, vai para um, vai para outro. Lembrando só que tem uma coisa que eu fazendo algumas correções recentemente, observando alguns textos, lendo e também escrevendo, uma das coisas que é mais assim, muito recorrente é o revisor dizer que tem alguma passagem que ela não está clara o suficiente. Então, não adianta, isso aí é uma coisa que é um hábito que a gente vai pegando desde que a gente começa a escrever na graduação. Ah, mas eu quis dizer isso, bem, você quis dizer, mas não está dito. Né? Você pensou uma coisa, você truncou suas palavras, você não deixou a ideia muito clara no papel, e o seu artigo ele precisa estar muito claro para que as pessoas que leem, você tem que escrever para quem vai ler. Até porque se a gente está executando, a gente sabe que está escrito, né? Na nossa cabeça faz total sentido. Isso. Mas talvez no papel não faça tanto sentido assim, né? É bem interessante, porque eu escrevi para a Francioli essa semana, ontem, uma frase, né, Francioli? Que depois que eu fui ler, nem eu entendi. Então é basicamente isso. É ler o que você escreveu. Porque aí você faz, poxa, se uma pessoa de outra área que quiser ter, porque qualquer pessoa pode ler seu artigo. Então, ela precisa não estar por dentro de tudo, mas ela precisa entender o que está escrito ali, né? Então, é bem difícil, assim. Na cabeça da gente tudo faz sentido, porque a gente está executando. Mas na cabeça do outro, que não executou, tem que fazer sentido também, né? E acho que a gente está caminhando para o finalzinho, que é como ser um revisor, né? Eu já fui convidada para ser uma revisora por um dos meus artigos, né? E chegou o convite no e-mail, eu consegui analisar 2 artigos, e é bem interessante a forma do convite, né? Você também já foi, né, Francioli?
Mas cada revista tem uma diretriz diferente. É, eu participo, né, do quadro de revisores da revista Olus e vez por outra, né, acaba chegando algum artigo para fazer revisão, e aí você acaba vendo o outro lado da moeda, né? Quando você está aqui escrevendo teus artigos e você está ali também revisando artigos de outras pessoas, às vezes até com mais experiência do que você, né? Verdade. E você acaba ganhando um olhar crítico e principalmente atentando para essa questão. É preciso ser humilde, é preciso verificar que às vezes você está escrevendo alguma coisa, não está claro, você precisa melhorar a tua escrita, e é um processo, né? Ninguém aprende a escrever do dia para a noite, e da mesma forma que revisar também requer treino, né? Eu participei de um curso para revisores, né? Na verdade, é um curso de escrita científica que ele acaba dando muitas dicas de como você também fazer revisão, que é um curso chamado Writing in the Sciences, que é oferecido pela Stanford University. Você pode fazer esse curso ali pelo Coursera. E tem também dois cursos muito bons, um exclusivamente, né, para revisores, que ele é um curso voltado para estudantes, né, o pessoal que está no doutorado e aqueles que já terminaram o doutorado, que é da Academia Publons, que ela é vinculada lá ao Web of Science, e ela tem um curso de revisor. Então, nesse curso, e aí, amiguinhos, vamos falar, bater a real, né? É tudo em inglês. Infelizmente, eu não conheço nenhum curso ofertado por nenhuma instituição brasileira em português para revisão de artigos. Você conhece algum, Carol? Curso brasileiro, não. Esse da Stanford Writing Sciences, que eu sugiro quem... Inclusive, meu inglês não é muito bom. Faz o curso. O curso tem legenda. É um curso muito bom, é gratuito, a menos que você queira pagar pelo certificado. Você pode fazer o curso sem certificação, ou você pode fazer o curso e se certificar também, tirar o seu certificado. Aí você vai pagar um valor, se não me engano, $50. O do Publons, quando eu comecei a fazer, ele era gratuito. E tem um material também muito interessante na Science Direct. A Science Direct tem vários cursos que estão disponibilizados lá gratuitamente para que você possa fazer esses cursos, e inclusive tem voltado aí para essa área editorial de revisão de artigos. Então, infelizmente, né, são todos cursos em inglês, mas hoje a nossa meta de produção de artigos é para o inglês, realmente, né? A gente não... determinadas áreas, elas focam demais a produção no idioma inglês, as principais revistas e de alto impacto são em inglês, então acaba tendo essa peculiaridade ou particularidade, né? Você vai ter que se instruir em inglês, pelo menos. É verdade, mas é isso. O Ronald deixa ali também, né, algumas dicas de como ser. Ele diz que você pode, se você conhecer algum editor, você pode se oferecer, né? Se você for próximo a ele, ou pedir para o seu orientador, caso ele seja próximo a essa pessoa ou não, né? Para lhe indicar. E outra sugestão é esperar, né? Ser convidado. Que daí vai demorar um pouquinho. Você precisa ter uma carreira muito sólida, ser muito conhecido para que isso aconteça, mas acontece, né, Francione? Nada é impossível, demora, mas chega. Então existem essas duas possibilidades. Não, e tem que lembrar também uma coisinha, né? Esses trabalhos, eles não são remunerados, né? Exato. Você não é um revisor remunerado, é um trabalho que você faz sem compensação financeira, então você faz ali por amor à ciência.
Eu ia dizer agora, muito amor, inclusive, porque trabalho demais e você, tanto muitas revistas, principalmente a que tem grande impacto, né? Ela dá prazo tanto para quem submete quanto para quem vai revisar. Você não cumprindo os prazos, possa ser que você esteja fora da lista de revisores dela, porque delas. Pode ser que você esteja fora da lista de revisores dessas revistas, né? Então, existem revistas que priorizam também o retorno do revisor. Senão, tá fora. Então, uma via de mão dupla para todo mundo. São os mesmos direitos e deveres. Então, é importante, se você quer ser revisor, cumpra com os prazos da revista. A menos que seja algo muito grave, né? Algo muito fora da realidade, eles ainda permitem. Mas se não for por motivos banais, você tá fora. Então, é importante saber ser um revisor, porque isso vai contar para o seu currículo também. Apesar de não ser remunerado, vai estar lá constando no seu currículo que você foi um revisor, né? Uhum. E Carol, eu estava só dando uma olhadinha aqui, olha, você vai pegar aqui alguns cursos que você tem lá no Research Academy Elsevier, que são esses cursos que são ofertados aí pela Science Direct. Então você tem cursos, né, voltados para a área de preparação da pesquisa, né, a fundamentação, gerenciamento de dados, pesquisas colaborativas, escrevendo para a pesquisa, processos de publicação, navegando pela revisão por pares. É um curso, inclusive, certificado, tá? É um curso de revisão por pares certificados. Então, ele apresenta os fundamentos da revisão por pares, como é que você se torna um revisor, né? E indo além da revisão por pares. E assim, são cursos interessantes, novamente, são cursos gratuitos, que são ofertados pela Research Academy Elsevier, são todos em inglês, né? E são cursos com uma duração relativamente curta, né? Esse, por exemplo, o curso de certificação para revisores por pares, ele é um curso que tem ali aproximadamente 4 horas. São 12 módulos com aproximadamente 4 horas no total. Então, você vai ter ali vídeos de 10 minutos e algumas vezes, dependendo do curso que você esteja fazendo, você vai ser convidado a entrar em fóruns de discussão, para que você apresente trabalhos, discuta também com outras pessoas e faça, evidentemente, a revisão de artigos que lhe são encaminhados. Perfeito, Francioli. Posso dar meu recadinho já do dia de hoje? Então, meu recado que foi dado no início, né? Que a gente falou que ia trocar, é só para dizer que na próxima semana a gente já libera a data das nossas lives e mais algumas coisinhas, né? Que vai vir legal. Mas aí na próxima semana já vai ter data, tá vendo, Francioli? Não precisa me cobrar, que semana que vem eu vou estar expondo aqui datas e convidados. Então, maravilha. E essas lives, elas vão acontecer no Instagram, mas também vamos ter lives, só reforçando, lá no YouTube. Ok, pessoal? Ok. Então por hoje é só, Francioli. Foi um bate-papo maneiro. Quem tá aí nessa luta para aceitar esse artigo, lê com cuidado, seleciona, quebra a cabeça, vale a pena demais escolher uma boa revista, não pelo fator de impacto, pelo quality, mas pelo perfil que seja de acordo com a tua pesquisa ou com o que você escreveu naquele momento. Então, hoje estou me despedindo de vocês, mas na próxima semana tem muito mais. Não larga a gente, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, quiserem se convidar para participar do nosso programa, é só entrar em contato conosco nos nossos perfis das redes sociais, mandar e-mail, tá? Vai estar tudo aqui, olha. Na descrição do episódio tem todas essas informações. É isso aí, muito obrigado. Tchau, Carol. Tchau, ouvintes. Até o próximo episódio.